O presidente Lula está em Minas Gerais, ele esteve em Contagem na tarde de hoje, anunciou investimentos do governo federal nas áreas de saúde, cultura, infraestrutura urbana lá em Contagem, vai ficar na capital amanhã pela manhã e depois vai para Juiz de Fora. O presidente Lula está fazendo uma viagem que tem aí um desenho de anúncio de obras, de ações do governo, e você está vendo aí as imagens do presidente Lula, para quem está nos canais de vídeo, para quem está na 98 FM, são as imagens do presidente em Contagem na tarde de hoje. Mas o presidente veio revestido da história de que faria aí anúncio de obras, mas todos nós sabemos que aonde ele está visitando, Contagem, Belo Horizonte, Juiz de Fora, são cidades que têm candidatos com os quais ele tem muita vontade de estar perto e apoiando. Por exemplo, a prefeita de Contagem, Marília Campos, que está nadando de braçada nas pesquisas eleitorais, no movimento eleitoral, conseguiu aliança com 17 legendas para sua reeleição. Então lá é tranquilo, ele vai para anunciar e reforçar a imagem de Marília. Em Belo Horizonte, ele está entre a Cruz e a Caldeirinha. O candidato do Partido dos Trabalhadores, Rogério Correia, não tem o apoio explícito do presidente Lula até então. É um apoio meio tímido. A candidata do PDT, Duda Salabert, reivindica um apoio de Lula porque ela se apresenta como uma voz da esquerda contra a direita. E o prefeito Fuad Noman também tem conversas, inclusive de Lula com Kassab, para desenhar esse apoio. E em Juiz de Fora ele vai para apoiar a candidata Margarida Salomão, do Partido dos Trabalhadores. Eu começo com o Augusto de Franco perguntando se esse contorno da visita, Augusto, a visita do presidente Lula a Minas Gerais, ele é mais político do que administrativo, do que o anúncio de obras? Ele vem aqui para negociar mesmo o apoio definido para os seus candidatos às prefeituras em outubro desse ano? Com certeza, Paulo. É o presidente fazendo campanha eleitoral. O PT está com um quadro muito preocupante eleitoral, sobretudo nas capitais e grandes cidades do país, não é? Então, o Lula vai se dedicar à campanha eleitoral, isso está claro, sobretudo em São Paulo. E aí não tem problema nenhum, faz parte da democracia isso. O problema é que nos lugares onde ele está entrando para reforçar a polarização e não a pacificação da sociedade brasileira. Ele vai sempre querer forçar uma contraposição com Bolsonaro, sobretudo na eleição municipal, que será a mais importante deste ano, que é a eleição de São Paulo. Luiz Fernando Rocha, a gente conversou sobre isso ontem, informalmente, fora do nosso trabalho aqui. A presença de Lula, e é interessante o que pontuou Augusto, ele vem muito mais como um cabo eleitoral do que como presidente da República. Isso fica claro, não fica? Ou eu estou exagerando, Luiz? Não, Paulo, ele fez o que outros presidentes fizeram em outras situações também, na verdade, sem passar pano e sem justificar a atitude do presidente Lula, né? Porque, de acordo com a lei eleitoral, pode ser vedada. Se ele teve que justificar como ele fez, né? Ele, no discurso dele agora à tarde, ele justificou, ele disse: Marília, eu vim aqui hoje porque é antes do período que a lei proíbe. Se ele teve que dar essa justificativa é porque ele sabe que ele está fazendo campanha, né? Um presidente da República não iria a uma cidade, mesmo sendo a maior cidade do país governada pelo PT, um presidente atual da República não iria a uma cidade para inaugurar uma avenida. Ele não foi lá para isso. Né? Ele fez anúncios de investimentos do governo federal, que ele só pode fazer até essa semana, e fez campanha. Fez campanha para Marília Campos, e que eu acho que é até justo, porque Marília é uma boa prefeita e realmente da maior cidade do país hoje, que é governada pelo PT. O professor falou muito bem. O PT está mal das pernas nas capitais, principalmente, por causa dos quadros do PT que o próprio presidente Lula limitou com a vaidade dele, a necessidade dele de ser a última voz, de ser a última palavra dentro do Partido dos Trabalhadores, mesmo quando ele estava preso. Então, a culpa por o PT não ter feito renovação, essa renovação, por exemplo, aconteceu mais para os lados do PSOL, a culpa é do próprio Lula, né? Da vaidade dele, da necessidade dele de manter tudo sob controle muito próximo. Tá errado, é difícil falar sobre certo ou errado, Paulo, porque é uma estratégia política e é um direito dele como um grande líder do Partido dos Trabalhadores. Resta saber se a
se isso vai render frutos positivos ou não para o PT. Agora, uma coisa que eu ia dizer aqui, por isso que eu me confundi até, a assessoria de Lula dessa vez fez o convite ao Zema. E o governador Romeu Zema optou por não aceitar o convite. Eu acho que talvez tenha aí um erro de estratégia do governo do estado, porque no discurso de Lula hoje à tarde ele falou: eu estou aqui para reforçar meu compromisso com o governo do estado e com a prefeitura de Contagem. Ou seja, politicamente, Lula jogou a bola dessa polarização para as mãos do governador Romeu Zema. Talvez tenha havido aí um erro de estratégia, que também nós vamos ter que avaliar mais para frente, né? Luciana, você também tem essa mesma opinião a respeito da visita do Lula a Minas Gerais? Ou você acha que é só um contorno político mesmo e essa desculpa das obras vale como um pano de fundo para a visita dele a Minas Gerais, a 4ª visita esse ano? Com certeza, Paulo. Esse é um movimento manifestamente político. Mas, como o próprio Luiz falou, existe ilegalidade? Não. O período vedado para a inauguração de obras públicas e presença de candidatos e candidatas ainda não iniciou, porque inicia só nos 3 meses que antecedem o pleito. Então, o presidente está fazendo para a casa dele, rodando nas principais cidades e capitais de Minas Gerais, para ali trazer a presença dele, que é um excelente cabo eleitoral, e com isso dar esse contorno político àquele evento. E como bem também falou o Luiz, ele está fazendo o trabalho que já deveria ter feito nas outras eleições para incrementar aquelas prefeituras que ele quer que sejam ali conduzidas por aliados ou filiados do Partido dos Trabalhadores. Não vejo nada de diferente nem nada estranho nesse movimento, não. Bom, esse é uma parte da visita. Vamos lembrar, por exemplo, que Juiz de Fora, ele estará em Juiz de Fora amanhã. Juiz de Fora é governada pelo PT, é reeleição da prefeita Margarida Salomão do PT. Ela está concorrendo a uma reeleição. E em Juiz de Fora, só para a gente lembrar o panorama de 2022, Lula venceu o Bolsonaro na disputa presidencial. Em Juiz de Fora ele foi vitorioso na disputa presidencial, por isso está em Juiz de Fora amanhã, estará em Juiz de Fora amanhã para uma visita e também anúncios de obras e intervenções do governo federal em Juiz de Fora. Ô Luiz, eu conversei com a assessoria do governador Romeu Zema e eu não quero de forma nenhuma polarizar essa discussão, mas só pontuar essa discussão. Desde a primeira visita de Lula nesse ano a Minas Gerais, os avisos ao governo, os anúncios e os convites feitos ao governo de Minas sempre acontecem de última hora. Nós estamos hoje numa quinta-feira e o convite chegou à assessoria do governo, ao cerimonial, a Secretaria de Comunicação, a Secretaria de Governo do Governo de Minas, chegou na terça-feira, no final da tarde. E para completar um pouquinho o panorama, ontem a Prefeitura de Belo Horizonte também não tinha certeza de qual seria o movimento de Lula aqui na cidade. Então, o cerimonial do Palácio do Planalto está equivocando-se em alguns dos seus movimentos. E como eu tenho uma proximidade com o cerimonial público, porque já fiz cerimonial público uma parte da minha vida, todo mundo sabe que nas normas do cerimonial público, a maior autoridade no Estado, mesmo com a presença do presidente da República, é o governador. Portanto, a maior autoridade sempre será o governador no Estado, aonde estiver o presidente da República. O governador pode até... Paulo, é a casa dele, né? Exatamente, ele é o anfitrião. Mas eu não estou nem questionando, Paulo, a postura do governo do Estado em relação ao governo federal, não. Não pode também, como a gente diria grosseiramente, né? Não pode dar mole. Porque é uma disputa política o tempo todo, é uma disputa partidária também, e a gente sabe que a oposição nem sempre joga limpo e a situação também nem sempre joga limpo com a oposição. Então é um jogo político que nem sempre é limpo dos dois lados, todos os lados. Eu não estou falando especificamente do governo de Minas e nem da presidência da República. Mas eu acho que pode ter havido um erro de cálculo nesse caso. Eu entendo perfeitamente, o convite chegou de última hora, ok, mas já se sabia que vinha... sabe, tem um pouquinho de birra nisso também, que eu acho que não ajuda. Não ajuda no posicionamento do Estado em relação a esse relacionamento que já é difícil com o governo federal.
Não acho que tenha que ceder, que ser o bonzinho e tudo mais, mas também, cara, sabendo que essa situação vai acontecer e que isso vai ser usado politicamente como foi por Lula hoje, eu não tenho nada com isso, eu convidei ele que não quis vir, né? Talvez pudesse haver um passo mais calculado em direção a Lula para deixar essa batata quente nas mãos ainda da presidência da República. É mais uma opinião do que uma posição técnica que eu não teria como ter mesmo nesse momento. O presidente Lula, hoje pela manhã, concedeu uma entrevista a uma emissora de Belo Horizonte. Nessa entrevista, um recorte dessa entrevista foi a conversa que foi a fala dele a respeito da presidência do Banco Central. E, mais uma vez, ele disse que não está satisfeito com quem ocupa a presidência do Banco Central, lembrando que o Banco Central é autoridade autônoma, portanto não poderia haver nenhuma interferência do governo nas ações do presidente do Banco Central. A autonomia do Banco Central foi uma conquista para a economia brasileira. É assim, nos países mais desenvolvidos do mundo é assim que funciona. E Lula disse que se indicar o próximo presidente do Banco Central, será alguém que tenha afinidade com as ideias dele para a economia. E o mercado reagiu. Eu estou tentando abrir aqui as cotações, mas não estou conseguindo. Mas parece que o dólar deu aí uma bela variada. Eu não sei se vocês estão acompanhando, eu não consegui acompanhar agora no final da tarde, mas parece que o dólar deu uma belíssima variada aí depois das declarações do presidente Lula. 5,50, já tinha passado da casa dos 5,50, agora continua ainda acima dos R$ 5,50. Ô Augusto, como é que você vê essa questão da autonomia do Banco Central? Porque muita gente não consegue entender a autonomia do Banco Central. Na sua opinião, é positiva uma entidade monetária autônoma que possa ter soluções focadas e voltadas para a economia, independente da política de plantão? Como é que você vê isso, Augusto? Totalmente, Paulo. Não só o Banco Central, mas também as agências reguladoras e alguns órgãos de controle. O Lula não entende bem o que é autonomia. Ele acha que, como ele foi eleito, ele não é presidente de governo. Ele acha que é o presidente da sociedade, do país, não é? Até na Espanha tem uma caracterização melhor, né, de presidente como presidente de governo e não presidente, vamos dizer assim, como se fosse o presidente de uma entidade abstrata. Então ele acha que todos os que estão no Estado têm que estar subordinados a ele, que é o chefe de governo. Não é assim que funciona nas democracias, não é? O Banco Central precisa de autonomia, inclusive os mandatos precisam ser não coincidentes com os mandatos do presidente da República. Por quê? Porque a continuidade dessas políticas não pode depender da injunção política. Você vê, o Lula, ele critica muito o presidente do Banco Central, dizendo que o presidente do Banco Central foi indicado por Bolsonaro, então seria um bolsonarista, então seria contra o governo, e aí ele conclui, contra o governo e contra o Brasil. Não é? Quer dizer, essa identificação é uma coisa própria dos populistas. Todos os populistas são contra a autonomia dos órgãos de Estado, que não podem estar subordinados às orientações políticas do governo. Não é? E, aliás, o presidente do Banco Central mostrou que ele não estava subordinado nem ao Bolsonaro que o nomeou, porque em plena reta final da campanha eleitoral, o que ele fez? Ele aumentou os juros. Ele não facilitou a campanha eleitoral do Bolsonaro. Na visão do Lula, ele prejudicou, o que mostra que ele seguiu critérios técnicos. E o Banco Central, com autonomia, agora foi unânime também em suas decisões de manter a taxa de inflação. Então, eu acho que isso é uma dificuldade que é própria dos líderes populistas. Eles acham que eles são donos de tudo, mas não são. Não é? Numa democracia, você tem sistemas de freios e contrapesos exatamente para impedir que um cargo executivo de governo se torne imperial. Luciana, na sua opinião, a autonomia... Paulo, diga. Só uma coisa antes de você chamar a Luciana, complete, desculpa, diga. só
Só para trazer informação, na verdade o dólar terminou em queda hoje de 0,20%, 0,2%. Perfeito, eu não tinha na casa acompanhado. Dos 5,50. Tá? O fechamento do dólar foi em queda, mas depois que a Luciana falar, se você quiser, rapidamente eu falo, porque o presidente do Banco Central deu uma entrevista coletiva hoje, depois das falas do presidente Lula, e ele conseguiu dar uma acalmada no mercado, mas ele falou exatamente sobre isso, sobre essa volatilidade e o risco que isso representa. Mas vai lá, depois a gente fala sobre isso. E aí eu quero perguntar a respeito disso também para a Luciana, porque a gente fica suscetível às falas de uma pessoa ou de uma autoridade, do presidente da República. E quando o presidente da República tem um descompasso na fala, ou emite uma opinião que é muito particular, ele prejudica a atividade de todo aquele setor. A economia balançou com a fala de Lula, isso não dá para negar. Na sua opinião, a autoridade monetária, Luciana, deve ser autônoma, independente das políticas econômicas do governo? Claro, com certeza. E eu vou aqui endossar o que o professor Augusto falou, exatamente no tom populista. O Lula, o presidente Lula, ele fala para o eleitorado, ele fala para a população. Então, quando ele pega o microfone, vai numa entrevista, ele está falando lá para o povo, olha, minha preocupação aqui é com o Brasil, não é com o mercado. E aquela polarização que nós falamos na pauta anterior, ele traz quando ele fala, olha, o atual presidente é um adversário político, trazendo essa polarização e esquecendo que o mercado sofre influxos desse posicionamento dele para o povo, porque ele quer lhe mostrar que ele está ao lado do povo, pouco importando o resultado que isso vai trazer para o mercado financeiro. E as consequências nós vimos aí com essa oscilação da moeda, mas que, graças a Deus, para quem vai viajar agora nas férias de julho, hoje terminou o dia em queda. Mais ou menos, né? Porque 5,50, né, Luiz? 5,50, parece que você falou em 5,50, Luiz. Como é que tá aí? Acompanha pra gente aí a cotação do dólar e aproveita e fala do que disse Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, depois da fala de Lula. Exatamente, isso foi 5,50 que fechou aí, mas ele tem num período de curto prazo. Anteontem, ou ontem, na verdade, ontem, o dólar fechou na maior cotação desde 2022. Quase 5,52. Então, em 2 anos. Anteontem. Só que aí hoje de manhã, apesar dessa fala, o Lula disse várias coisas. Ele disse que não vai indicar presidente do Banco Central para o mercado. Ele disse que vai indicar um presidente que tenha compromisso com o povo. Ele falou várias bravatas dessas que ele costuma dizer, que são típicas do presidente Lula. E na reunião trimestral do Banco Central, que é uma entrevista coletiva, na verdade, trimestral de resultados do Banco Central, que já estava programada para acontecer hoje à tarde, o presidente Roberto Campos Neto fez alguns comentários. Ele disse que o risco dessas falas ditas, né, por autoridades máximas do país, no caso presidentes da República, é de deixar o mercado mais volátil. E isso aumenta o prêmio de risco do país. Quer dizer, aumenta apostas irresponsáveis na oscilação da economia do país. E que isso torna o trabalho dos bancos centrais, no caso específico do Banco Central brasileiro, torna o trabalho da autoridade monetária do país um trabalho difícil, um trabalho mais complicado, de segurar a economia do país. Então não é porque terminou em baixa, que o dólar terminou caindo em relação a ontem, que é uma boa notícia, né? Porque ontem ele estava na maior cotação desde 2022. Então, o cuidado que se precisa ter a cada declaração dessa é que não aconteçam grandes oscilações para que o Banco Central consiga manter a economia nos trilhos, né? E essa é a maior dificuldade que o atual presidente do Banco Central percebe. Mas ele também não facilita, não. A Luciana disse muito bem. Essa semana o Banco Central partiu meio que para o confronto com o presidente Lula. Ele postou um meme desse filme que estreou agora, Divertidamente, falando assim, muito prazer, chegou uma nova emoção. Aí o bonequinho falando assim, muito prazer, eu sou a vontade de gastar sem ter de onde tirar. Uma coisa assim, uma nítida cutucada à presidência da República feita pelo Banco Central. Quer dizer, não está facilitando também o trabalho não, sabe? Eu acho que não é papel de uma instituição do tamanho do Banco Central dar cutucadinhas com memes pela internet na presidência da República. Essa conversa tem que ser lá no gabinete e ela precisa ser mais inteligente também, Paulo. Os que estão próximos de Lula, inclusive, reclamaram da proximidade que ele, Roberto Campos Neto, tem demonstrado
ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Agora, é interessante que, por falar em governadores, hoje também, numa das falas do presidente, ele arvorou-se a dizer que governadores poderiam ou não poderiam ser candidatos à presidência da República. Eu não sei se você ouviu isso, Augusto. Ele acabou dizendo que governadores ele acha que poderiam ou não poderiam ser candidatos a presidente da República. É Lula sendo Lula? É Lula em sua versão 3? Como é que é isso, Augusto? É isso mesmo, é o Lula na sua versão atual. Ele está um pouco mais, vamos dizer assim, desabilitado do que estava, não é? Eu não vou dizer que isso é problema da idade, mas eu acho que é problema da mudança do mundo, né? O mundo mudou, o Brasil mudou, a sociedade brasileira mudou da época dos 2 primeiros mandatos do Lula para a época que nós vivemos agora, não é? O Lula está tendo dificuldade de acompanhar o ritmo dessa mudança, não é? Está tendo dificuldade de entender que ele é minoria nas ruas, é minoria nas mídias sociais e é minoria no parlamento, no Congresso Nacional. Ele nunca teve essa experiência de ser minoria, assim, depois que assumiu o governo, evidentemente, não é? Depois de 2003. Então, ele vai escorregar nessas coisas e eu acho que, mesmo os que estão muito próximos do Lula, não negam isso que eu falei. Não é? Eles notam que está difícil. Hã? Não, é interessante, a fala do Augusto, ela tem alguns dados que têm que ser levados em consideração. E veja bem, aqui nós não estamos fazendo uma anteposição ao governo Lula gratuito, a gente está tratando com dados. As falas são do presidente Lula, as falas são do presidente Roberto Campos Neto, as falas são dos governadores de estado e pesquisas apontam que a esquerda diminui de tamanho na preferência do eleitorado. Uma pesquisa da Genial Quest, salvo engano, fala em 15,36% da presença das esquerdas na preferência do eleitorado. E isso é um dado que é novo para o presidente Lula, que acostumou-se em seus 2 mandatos anteriores e no primeiro mandato da presidente Dilma, acostumou-se a ter uma hegemonia do pensamento nacional. As pesquisas sempre davam um pouco mais de espaço para as esquerdas. Uma outra questão que o Augusto levanta e que é muito pontual é a perda de apoio que o presidente Lula tem no Congresso Nacional. O Congresso Nacional não é um congresso que abraça o presidente Lula. Está custando caro esse apoio, né, Luciana? Está se gastando muito dinheiro para poder remediar esse apoio no Congresso Nacional. O que você acha? Paulo, mas eu vou, antes de responder essa pergunta, só vou retroceder um pouquinho aqui no debate, no ponto que você fala que a esquerda, a partir desses dados da pesquisa, ela murcha no cenário. E ela murcha por quê? Porque antes nós tínhamos uma polarização que se dava entre PT e PSDB. Então, você tinha uma maior abrangência daqueles estados ou daquela parcela do eleitorado que era adepta à esquerda, representada pelo PT, e a direita, representada pelo PSDB. E aí ficava lá o MDB, antigo PMDB, no centro, como sempre, e permanece até hoje. E essa polarização, ela muda a feição ali no decorrer dos anos, principalmente com a ascensão de Bolsonaro à presidência. E isso traz reflexos até hoje, e com todos os escândalos que nós tivemos, envolvendo a legenda, envolvendo o PT, que afasta essa gama do eleitorado. Então, esse resultado da pesquisa, ele não é ele é a foto, mas decorrente de um filme ao longo de todos esses anos. Então, eu entendo o que nós estamos tendo aí. E também reflete esse período atual do Lula 3.
o reflexo do governo Lula de não corresponder ao que é esperado. Agora, respondendo a sua pergunta com relação ao Congresso, nós estamos vendo aí a ginástica que tem que ser feita, inclusive muitas vezes infrutífera pelos próprios líderes governistas, em fazer prevalecer a vontade ou a intenção do governo perante o parlamento. Nós estamos vendo que está sendo gasto muito dinheiro nosso para poder fazer valer ali os projetos de lei governistas. Luiz Fernando, pela fala da Luciana, eu posso entender que a ginástica que está fazendo o governo federal junto com o Congresso Nacional para obter apoio é um supino caro, é um supino recheado de milhões de reais, não é não? E isso tem uma dificuldade, uma diferença num candidato, num presidente, aliás, que como Lula acostumou-se a governar de outra forma nos seus 2 primeiros mandatos. O Lula desde que começou o mandato dele no início do ano passado, ele não tem essa maioria e não enxerga como conseguir essa maioria, que eu acho que faz parte, inclusive, da decadência do próprio partido, como a gente falou aqui, com nomes fortes, né? O PT não tem mais nomes fortes como já teve no passado. Alguns dos nomes que eram muito fortes no passado se enfraqueceram com o tempo, perderam janela no partido, perderam visibilidade, e o partido não deixou nomes novos aparecerem. Esses nomes novos, esses nomes de maior destaque, a gente pode dizer mais à esquerda atualmente, que eu me recuso a dizer que no Brasil existe essa esquerda e direita tão definida quanto tentam pregar na gente, mas mais à esquerda, esses nomes estão vindo de outros partidos, estão vindo do PSOL, estão vindo de outros partidos. É uma negociação, Paulo, à base de dinheiro de emendas, à base de favores, à base de muita bajulação, uma bajulação até meio assustadora, eu diria, da parte do governo para com o Congresso.